Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma quinta de discipulado. É uma bênção ter vocês aqui nesse momento onde vamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. E para iniciar esse tempo eu gostaria de ler com vocês o Salmo 95, que diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Amém, igreja? Que você venha nesse momento, entrando na presença do Senhor com o seu melhor louvor, com a sua melhor adoração, entrando na presença do nosso Criador, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono de todas as coisas, mas principalmente do nosso Pai que nos ama tanto. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por todo o teu amor, Pai, por todo o teu cuidado, por em nenhum momento, Pai, o Senhor nos desamparar, Senhor. Que o Senhor venha nesse momento, Pai, com teu Santo Espírito, entrando na casa de cada uma dessas pessoas que entraram para ver esse culto. Que o Senhor venha falar conosco através do louvor, Pai. Que o Senhor venha falar conosco através da palavra. Nos ensina mais sobre Ti, Pai. E que nós possamos conhecer mais o Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, Pai, para te conhecer a Ti, Pai. E que a gente possa ser transbordado pelo Teu amor, Pai. E que, Senhor, sejamos cada vez mais perto de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor abençoe os ministros, os louvores, Pai, que irão tocar agora. Que o Senhor abençoe o apóstolo, nossa palavra, Pai, que o Senhor os use. Mas que o Senhor venha estar conosco, Pai, nesse culto. E que o Senhor seja o centro da nossa adoração em todos os momentos, Pai. Te agradeço por todo o Teu amor, Pai, e tudo que o Senhor tem feito, Pai, mas principalmente te agradecemos por ser o nosso Pai, por nos amar tanto, Pai, e te agradeço por quem o Senhor é, Pai, porque só o Senhor é Rei dos Reis, Pai, dono de todas as coisas, Pai, Senhor dos Senhores, e a Ti devemos tudo. Obrigado, Pai, por nunca nos abandonar e por sempre estar conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, que você venha entrar nesse momento de adoração agora e que o Senhor venha falar com vocês. Deus abençoe. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado,
crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. E é o que? Igual não há. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de
semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz.
Jesus. A desonra ele já levou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Eu sou livre por teu amor. Foi tua graça que me curou, mas teu perdão hoje me libertou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me exaltou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Do meu pecado me resgataste, por tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem abrigo, nos céus eu vou morar contigo. Tu me curaste quando ferido, Jesus, por teu amor eu respiro. Tenho um futuro, agora eu vejo, tua voz me restaurou. Da morte livre eu sou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Shalom, queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui para a quarta ministração, nas quintas do discipulado, falando sobre o livro do apóstolo René, o Abecedário das Células. E antes de começar, eu gostaria de pedir para que você que está nos assistindo hoje compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Igreja Águas Moca, deixe o seu like aí, o seu curtir, ok?
chama a galera para assistir junto com você. E eu gostaria de orar por você nesse momento, amém? Feche os teus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por poder estar na tua presença nesse momento. Pai querido, que o teu Espírito Santo esteja visitando cada uma das famílias que assistem esse vídeo, Senhor, seja aonde elas estiverem. Pai, que o teu Espírito Santo possa mover os corações e também a nossa mente, para que possamos compreender o teu chamado, compreender a tua vontade através das Escrituras. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa direcionar a minha vida para que os teus filhos possam ser abençoados através de mim, através da minha vida, que eu seja apenas um vaso, um instrumento nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então eu gostaria de dar início a essa ministração. Nós vamos falar sobre a grande multiplicação, né, que é um dos objetivos, né, da visão celular, é a multiplicação dos discípulos. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Eu quero ler um texto com você. Gênesis, capítulo 28. Gostaria que você pegasse nas suas mãos a sua Bíblia e abrisse em Gênesis capítulo 28. Eu estou aqui também com a Bíblia nas minhas mãos. Apesar de já estar anotado tudo ali, eu vou ler esse primeiro texto na Bíblia. Gênesis capítulo 28, eu vou ler o versículo 3, ok? Diz assim: que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero, e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Amém? Nessa versão, e eu gostaria de ler também a versão que está sendo utilizada aqui no livro. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça multiplicar, e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Né? Nesse momento, então, algumas instruções são necessárias para que cada líder possa se envolver na grande multiplicação de forma eficaz. Nós vamos observar aqui alguns princípios espirituais para que essa multiplicação ela seja uma multiplicação com êxito. Então, queridos, nós precisamos entender que o desejo de Deus, o desejo do nosso Deus é que possamos ser frutíferos e que possamos multiplicar. Né? Então é do agrado do coração de Deus que haja uma grande multiplicação. Não é só para que a igreja fique cheia, não é só para que nós tenhamos um grande número de pessoas nos cultos, não é só por isso. Mas é desejo do Rei, é desejo do Senhor que muitos se salvem. Né? O coração de Deus se alegraria em muito se todos pudessem ser salvos, mas nós sabemos que não é assim, porque depende de cada um, depende da escolha de cada pessoa. Então, nós devemos trabalhar para que o maior número de pessoas sejam salvas em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero falar sobre alguns princípios, né, que vão contribuir para que haja essa grande multiplicação, ok? Então, o primeiro princípio que nós vamos abordar nessa ministração, nessa palavra, é fazer uma convocação geral. A convocação geral é para que os líderes de célula estejam mais atentos quanto à presença dos novos discípulos nas células. Um mapeamento deve ser feito para um melhor acompanhamento, para que a multiplicação alcance um profundo êxito, de forma que o maior número possível atinja a sua meta. Então, assim, fazer essa convocação geral é importante para que você possa ter uma ideia de quantas pessoas estão acompanhando a sua célula, porque às vezes você faz a célula, hoje nós estamos fazendo célula online, tem alguns que estão fazendo presencial, mas imagina assim, que até que tudo isso acontecesse, né, essa pandemia, nós fazíamos células presenciais. E uma semana vinha um grupo de pessoas, outra semana vinha outro grupo de pessoas, então a gente nunca
teve uma ideia de quantas pessoas realmente estavam participando das nossas células. Então, quando você faz uma convocação geral, todos aparecem. E todos no mesmo dia. E isso é importante para que você saiba como anda o crescimento da sua célula, como está, né, o crescimento da célula. Então é importante para que você possa fazer um mapeamento, para você saber quem são os discípulos, quem são apenas frequentadores, né? Porque dentro das nossas células tem aqueles que são discípulos, tem aqueles que são frequentadores, que frequentam a célula uma vez por mês, ou vêm de vez em quando são convidados, né, para um evento, uma festa, uma confraternização, mas não são discípulos de verdade. Na convocação, quando você faz a convocação, aqueles que são discípulos virão. E aí você vai ter uma ideia de como anda o crescimento, de como está a sua célula no que diz respeito a ser frutífera. Ok? O segundo princípio é dar bom testemunho. Parece algo meio óbvio, mas nós precisamos entender aqui alguns pontos importantes. Para dar base nesse princípio, eu quero ler o texto que está lá em 1 Timóteo, na primeira epístola, primeira carta a Timóteo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha só, ser um exemplo para os fiéis. Então nós precisamos ser exemplo, ser modelo. Não é à toa que a visão celular, ela é no M12, né, que é no modelo dos 12. Então por que no modelo dos 12? Porque os 12 são um modelo a ser seguido. Né? Então você que é líder de célula, ou você que frequenta uma célula e que está querendo ganhar almas para o reino, que está aí evangelizando, um dos princípios importantes para que haja essa multiplicação com êxito, né? Essa multiplicação realmente frutífera, você precisa dar bom testemunho. Né? Cada líder deverá se fazer presente nas células, a fim de que seja modelo para seus discípulos, na frequência e também para instalar pela legalidade o êxito da grande multiplicação. Ou seja, cada um, não é só os discípulos, sabe? Às vezes a gente cobra dos nossos discípulos que eles sejam frequentes, que eles apareçam, que eles participem. E muitas das vezes nós, como líderes, nós deixamos a desejar nesse quesito da frequência, da participação. Ah, mas eu vou na minha célula, apóstolo. É claro, você que faz. Mas e quando tem uma rede, você aparece? E quando tem uma reunião de 12 com o teu líder, com o teu pastor, você está lá, você frequenta? Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas das vezes nós queremos cobrar dos nossos discípulos que eles tenham uma postura que nós não temos, né? E um dos princípios que geram essa multiplicação com êxito, que vão lograr esse êxito na nossa multiplicação, é o dar bom exemplo, o dar bom testemunho. Então nós, líderes, devemos ser os mais frequentes. Nós, líderes, devemos ser aqueles que mais participam. Então, muitas das vezes tem um exemplo, você tem jovens na sua célula, e aí tem rede de jovens, e você nunca aparece, você nunca frequenta, né? Você é líder na sua célula de jovens. Existem jovens frequentando a sua célula e você não participa da rede de jovens. Sabe? Você é líder de casais na sua célula. E aí tem rede de casais e você nunca frequenta. Tem rede de mulheres e você não aparece. Tem rede de homens e você não dá as caras. Né? Mas você quer cobrar do seu discípulo que ele esteja na sua célula, que ele participe das suas reuniões. Mas se você não participa na reunião dos outros, por que tem que participar da sua? Sabe? Não podemos esquecer, nos esquecer que o bom líder é aquele que é um bom discípulo. Se você é um bom discípulo, normalmente você será um bom líder. Sabe assim, é uma consequência.
Então, quando eu me torno líder, eu não posso esquecer que, apesar de ser líder, eu ainda sou discípulo. Ainda há uma cobertura, ainda há uma liderança sobre a minha vida. E essa liderança, ela precisa ser honrada, essa liderança, ela precisa ser assistida. E aí eu quero que os meus discípulos façam uma coisa que eu não faço, né? Ah, tá tendo os cultos presenciais. Quantos cultos presenciais você já participou, querido? Ou você é daqueles que estão acomodados com os cultos online? Né? Eu sei que tem pessoas que não vão porque estão no grupo de risco e que realmente não saem de casa. Mas eu sei também que tem pessoas que saem para trabalhar, saem para passear, saem para ir no mercado, saem para ir na padaria, saem para visitar parentes, para festinhas na casa de parentes. Né? Nós sabemos disso, mas não vão aos cultos. Porque parece que o Covid ele só é transmitido na igreja, nas festas de aniversário da família não, né? Nos churrascos com os amigos, não. No mercado, na padaria, no trabalho, não. Mas na igreja não vou não, porque senão eu vou sair de lá contaminado. Sabe? Então, e aí nós queremos cobrar dos nossos discípulos que eles apareçam, que eles estejam presentes, né? Pastor Kleber fez uma convocação no domingo passado. Para esse sábado agora, nós teremos a tarde do abraço. E aí ele falou, né, tem que vir fulano, deu até nomes lá, fulano vai estar, e não sei quem e tal. E queridos, o pastor não precisava, não era necessário nem o pastor fazer esse convite. Acho que todos deveriam se mobilizar para estar lá, nem que seja 10 minutinhos do seu tempo, para dar um abraço em alguém, para falar de Jesus para alguém, porque foi Jesus que te chamou. Então, um dos princípios para que haja um êxito na grande multiplicação do reino, né, das nossas células, é que nós demos bom testemunho. Né? Quando a gente fala de bom testemunho, parece que é só a questão do viver uma vida de santidade, de não pecar, não falar um palavrão, não se envolver com coisas ilícitas. Isso também, isso é importante. Claro que é. Mas e o bom testemunho no que diz respeito à postura, a compromisso com o reino? Nós precisamos disso, ok? Terceiro princípio que eu quero falar é fazer guerra espiritual. E esse também eu gostaria de ler um texto lá em Marcos capítulo 3, versículo 27. Né? Marcos capítulo 3, versículo 27 tem um texto que diz assim: pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Cada líder precisa fazer guerra espiritual a fim de obter êxito na grande multiplicação e dobrar, ou no caso de alguns, triplicar o número de células. Muitas causas estão presas nas mãos do adversário e por isso é preciso neutralizar as forças do falso valente, como declara o texto que nós lemos em Marcos, né? Como declara esse texto. Então, é importantíssimo. Não haverá grande multiplicação, não haverá crescimento nas células, multiplicação de células, não haverá crescimento nas redes, se não existir uma guerra espiritual, se não tiver oração, intercessão, para que haja esse crescimento. Sem a oração não há crescimento. Eu até destaquei uma frase aqui que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Diz assim: com oração tudo acontece, sem oração nada acontece. Querido, com oração todas as coisas acontecem. Tudo acontece, crescimento, multiplicação, novos convertidos, tudo acontece. Família restaurada, casamentos restaurados, vidas alcançadas, pessoas sendo curadas. Tudo acontece com oração. Mas sem oração nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Todo o êxito no ministério de Jesus foi precedido de oração. Todo o êxito. Se nós começarmos a ler os evangelhos, né, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que contam, que são sinópticos, né, que têm quase o mesmo ponto de vista, nós vamos ver que Jesus em todo o tempo, antecedendo a cada milagre, ele havia se retirado para um tempo de oração.
Então ele primeiro se retirava, orava, aí acontecia alguma coisa, o milagre era estabelecido, e aí ele seguia a viagem, seguia o caminho. Nós precisamos entender isso. Olha o que está escrito em Gálatas, né? Na epístola, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Olha o texto que diz lá: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Elias alcançou muitas conquistas, venceu reinos e falsos profetas, gerou uma profunda intimidade com Deus, fez fogo e chuva descerem mediante a palavra, por meio da intercessão. Vemos que para Elias conquistar as suas guerras, ele manteve a intimidade com Deus por meio da intercessão. Então olha só, Paulo ele fala a respeito, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que isso quer dizer, querido? Ore por seus discípulos até que Cristo seja formado neles. E já em 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, conta um pouco das vitórias de Elias. E tudo através da oração e intimidade com Deus. Tudo através de oração e intimidade com Deus. Nós precisamos regar, né, os nossos objetivos, as nossas metas com oração, para que possamos alcançar tudo isso. Depois que começamos a fazer guerra espiritual, limpamos os céus da cidade e alcançamos muitas conquistas, né? Assim que a gente começa a fazer essa guerra espiritual, queridos, os céus da nossa geografia eles são abertos, né? Todo céu fechado, todo céu de bronze, ele é quebrado e o céu se abre e as bênçãos do Senhor começam a ser derramadas sobre nossas vidas. Amém? Então é necessário tudo isso, é necessário implantarmos esses princípios. E eu quero falar um pouco mais sobre o princípio de fazer guerra espiritual. Quero ressaltar aqui alguns tópicos para que você possa entender um pouco mais sobre a importância da oração dentro da visão celular, ok? Então, o primeiro tópico que eu quero ressaltar dentro desse princípio de fazer guerra espiritual é fazer guerra orando no entendimento e línguas, sabe? Orando em línguas também. Né? Olha o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Olha só, o quanto é importante na guerra, nessa guerra espiritual, é importante você orar com entendimento, ou seja, você expressar palavras que são do nosso entendimento. Mas é importante também quando nós começamos a orar e profetizar usando as línguas que o Senhor nos dá, que o Espírito Santo nos dá. Então é extremamente importante quando nós entramos em guerra espiritual o falar em línguas estranhas. E dentro disso eu gostaria de incentivar aos líderes, né, das células. Querido, se você tem na sua célula algum discípulo que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que ainda não fala em línguas estranhas, comece a orar por ele, né? Comece a ministrar ele, porque é através da fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então comece a ministrar esse discípulo, até que a fé dele seja ativada, e ele seja batizado com o Espírito Santo, para que ele também entre nesse nível de guerra. Né? Somos responsáveis pelo padrão espiritual do nosso povo. As conquistas só virão se tivermos um alto padrão de intercessão. Estas referências reforçam a necessidade de guerra espiritual. Conhecermos as armas que dispomos. Né? Eu vou dar aqui uma lista de textos para você ler em casa que vão reforçar a importância da guerra espiritual e de conhecermos as ferramentas que nós temos nessa guerra. Ok? Então, você é responsável, líder de célula 12, você é responsável pelo padrão espiritual do seu povo.
Ou seja, quanto maior o padrão que você estabelecer de intimidade com Deus, de conhecimento, maiores serão as conquistas dentro da sua célula, dentro dos seus discípulos. Amém? Então, eu vou dar aqui alguns textos, você pode anotar aí. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Marcos capítulo 16 e versículo 17. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 17 ao 21. Atos, capítulo 2, versículo 6, versículo 38 e 39. Atos, capítulo 19, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. E a carta de Judas, no versículo 20. Né? Anota. Pausa o vídeo, vai lá, pega as referências, leia. Você vai ver em todos esses textos, o Espírito Santo vai te mostrar a importância da intercessão, da guerra espiritual, de conhecer as ferramentas e armas que o Senhor tem nos dado para vencer essa guerra. Amém? Tópico 2. Buscar direção para o êxito pela oração. Em Provérbios capítulo 8, versículo 17, tem um texto que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Todos que oram conhecem o caminho do trono, pois a oração abre o contato direto com os céus. O seu êxito depende da oração, pois não existe conquista sem batalha. A oração é a maior arma que um servo de Deus tem para que o êxito se manifeste. Jesus ressuscitou mortos, fez milagres, prodígios e maravilhas, depois de regar tudo em oração. Amém? Então, nós precisamos buscar a direção através da oração. A oração nos abre essa porta direta com o trono de Deus, e os segredos são revelados a nós. Querido, quando você ora, quando você intercede pela tua célula, pelos seus discípulos, Deus ele vai te dando estratégias. Né? Quando a gente começa a orar por vidas, Deus começa a nos dar estratégias de como alcançar essas vidas, de como chegar nessas vidas, de como, de como pronunciar ou de como transmitir o reino de Deus a essas pessoas. E aí o Espírito Santo faz a obra e traz toda o conhecimento, toda como que eu posso dizer assim, o reconhecer a necessidade que eles têm de Deus. Vocês estão entendendo? Então é extremamente importante, né? Terceiro, trazer à existência as coisas que não são para que sejam. Né? Trazer à existência as coisas que não são para que sejam. Quero ler dois textos. Romanos capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: portanto, é pela fé que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, nos dois textos está falando sobre a questão de trazer à existência aquilo que não era. Olha só, no primeiro texto, Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Ou seja, quando Deus nos chama, Ele nos chama já como se nós já fôssemos, antes mesmo de ser. Olha, pegou aí? Sabe, às vezes Deus ele já começa a agir na sua vida como se você já fosse alguma coisa que você ainda não é.
Talvez você olhe para mim hoje e fale assim, mas eu não sou líder de célula. Mas Deus já está tratando com você como se você já fosse. Ele já te chama como se você fosse. Olha isso. Olha isso. Nesse texto, Deus está dizendo assim, o Espírito Santo está dizendo assim, que Ele é aquele que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Então, se a sua desculpa era eu não sou líder de célula, eu quero dizer para você que Deus já está te chamando de líder. E agora você tem que ser. Amém? Claro, você tem livre-arbítrio, mas Ele está te chamando. E nós não negamos o chamado. Amém? No outro texto fala assim, que de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, aquilo que nós estamos vendo hoje não foi criado de coisas, Deus não copiou. É isso que é isso que o autor está dizendo aqui aos Hebreus. Deus não copiou nada, Deus criou todas as coisas. Amém? Então, é trazer à existência aquilo que não existe através da oração. Então nós temos que orar e trazer à existência os discípulos que ainda não são discípulos. Trazer à existência as famílias restauradas que ainda não são restauradas. Trazer à existência aqueles que são curados e que ainda não estão curados. Trazer à existência através da oração. Os textos acima são referências bíblicas que nos esclarecem o quanto devemos publicar no reino do Espírito as nossas causas, e Deus mesmo manifestará a resposta. Então, nesses textos que nós lemos, só nos fortalecem o entendimento de que nós devemos orar e publicar no reino do Espírito aquilo que nós estamos buscando. A provisão, Senhor, a provisão, a provisão. O Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai multiplicar e trazendo a existência através da oração. Amém? Deus é o Deus do impossível e pela oração tudo é possível ao que crê. Mateus capítulo 19, versículo 26, Marcos capítulo 9, versículo 23 diz exatamente isso, que tudo é possível aquele que crê, né? Vamos buscar esse nível de fé e relacionamento para que a nossa vida ganhe direção sábia e não falte o óleo novo sobre a nossa cabeça. Então é nesse nível de oração, de intercessão que nós devemos entrar. É nesse nível de busca e de clamor que nós devemos estar. Não só nós líderes, mas também nós discípulos. Todos nós, os seus discípulos, precisam aprender a entrar nesse nível de oração e de intercessão. Né? Todos nós, como um corpo, precisamos trabalhar juntos, buscando isso. Existem 3 princípios para vivificar as células, ou seja, para manter uma célula viva. Né? A visão celular é por demais apaixonante. E nós que fazemos parte desse projeto de alcance das vidas, devemos nos alegrar porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, entregou-nos tamanha honra. Cabe agora a cada líder trabalhar para que o esforço não seja vão no Senhor. Então, queridos, é uma honra poder trabalhar na visão celular. E cabe a cada um de nós fazer com que os nossos discípulos entendam essa honra e abracem esse chamado. Que bom seria se cada discípulo entendesse a necessidade de operacionar a sua fé, ou seja, de colocar a sua fé em ação, colocar a sua fé em prática, né? E fazer exatamente o que o Senhor mandou que fizesse. Qual foi a ordem de Jesus para todos os seus discípulos? Né? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e acha que aquelas palavras estão limitadas àquelas pessoas daquele tempo. Mas a palavra do Senhor, ela é atemporal, ou seja, ela não tem tempo específico. Isso foi para o passado, isso é presente, isso é para o futuro. Não, ela é atemporal, ou seja, ela é para ontem, hoje e vai ser até a volta de Jesus. Sabe? Então entenda isso, a ordem de Jesus foi para os discípulos e é para os discípulos e será para os discípulos. Como assim? Todos nós, tanto os que já foram, quanto os que são agora e os que virão a ser, que serão discípulos, a ordem é para todos. Ide e fazei discípulos. Seria maravilhoso se todos os nossos discípulos
entendessem que esse chamado e que essa ordem de Jesus é para eles também. Que é para eles também fazerem discípulos e não só para líderes e pastores. Não é verdade? Seria maravilhoso. Nós estamos vivendo num tempo em que muita coisa, assim, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas elas querem pegar apenas as partes boas da palavra. Sabe? Existem algumas aberrações que estamos vendo nos dias de hoje que são, sabe assim, que chega a chocar. De você ver pessoas dizendo que nós devemos atualizar as escrituras porque elas estão ultrapassadas. Isso é, sabe? A palavra do Senhor, ela não... Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão, disse o Senhor. E de repente a gente entende uma necessidade de querer mudar, né? E se estão fazendo isso com a Bíblia, né? Enquanto a Bíblia está dizendo que eu sou bênção, que as coisas boas virão, tá ótimo. Na hora que ela começa a dizer que eu preciso parar com algumas situações, que eu preciso tirar algumas coisas da minha cultura, da minha vida, do meu dia a dia, aí eu já não quero mais. Se as pessoas estão fazendo isso com a Bíblia, imagina com outras coisas. Né? Existem pessoas que amam a visão celular, mas amam a visão celular até o encontro. Porque o encontro é bom. O encontro é bom. Você que já foi para o encontro sabe do que eu estou falando. E quem foi, escreve aí nos comentários. Tremendo. Escreve aí como é que foi. Tem pessoas que amam a visão celular até o fruto fiel. Porque o fruto fiel é uma delícia. Que saudade de fazer um fruto fiel, gente. Tão bom, tão gostoso reunir todo mundo, aquela festa, bexiga, bandeira, bagunça. E adorar o Senhor, todo mundo junto. Tão bom, né? Então as pessoas, elas ficam interessadas em partes. Mas a visão celular, ela é uma estratégia de Deus para a igreja e ela é um todo. Não tem como você querer estratégia só em algumas partes. Né? Princípios básicos para manter uma célula viva, né? Como eu disse. Primeiro, amar os discípulos e as células. Parece uma bobeira, parece desnecessário falar sobre isso. Mas, queridos, nós estamos vindo de uma série de ministrações do pastor Kleber falando sobre o amor na igreja, né? Nos cultos de domingo, nos cultos presenciais e online, via YouTube e Facebook. E ele tem falado muito sobre amor. E parece desnecessário. Nossa, para que falar de amor? A gente já sabe. Mas saber e fazer são duas coisas completamente diferentes. Né? Amar os discípulos e as células é uma coisa que a gente poderia até pular e não falar, mas sem amor é como um sino fazendo barulho. É só barulho. Só barulho. Não muda, não traz transformação, não traz nada. Olha o que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor constrói laços inquebráveis. Qual indivíduo terá dificuldade de confiar o coração a alguém, se sentir verdadeiramente amado, debaixo de responsabilidade e santidade? O amor é um mandamento divino. O amor é vida para as células. Então, assim, se não houver amor, como é que a pessoa ela vai confiar em abrir seu coração para que haja um discipulado verdadeiro? Se não tiver amor, como é que a pessoa vai confiar para pedir socorro na hora da dificuldade? Então nós precisamos amar discípulos e células, né? O discipulador precisa amar os discípulos e os discípulos precisam amar o discipulador. O discipulador precisa amar a célula e os discípulos precisam amar a célula. Amém? Compartilhar a fé. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 12, diz assim: Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Os testemunhos que se dão nas células liberam vida. Lembre-se,
As pessoas querem ver uma fé operante, pois a fé sem obras é morta. Compartilhar a fé traz muita saúde nas células e o teor da reunião fica altamente agradável. Então, assim, queridos, uma outra atitude importante nas células é o contar os seus testemunhos. Conta o que você está vivendo, conta o que Deus tem feito. Eu ouvi uma pregação do apóstolo Luiz Hermínio, e no meio da pregação ele falava assim que Deus está levantando, né? Que nós precisamos, né, de contadores de história na igreja. Imagina assim, como era transmitido os mandamentos, todo o conhecimento bíblico, na época em que não existia a Bíblia escrita assim, bonitinho. Como que era feito? A Bíblia fala que a ordem de Deus para os judeus é que eles se sentassem à mesa e contassem para seus filhos aquilo que eles viveram, e todos os milagres de Deus enviar as pragas no Egito, de Deus abrir mar vermelho, de Deus fazer brotar água da rocha, tudo isso Deus falava para o povo assim: conte para os seus filhos, e os seus filhos para os filhos, e os filhos dos filhos, de uma geração para outra. Era dessa forma que era transmitida as proezas de Deus. Hoje nós vemos pessoas que se sentam à mesa, muitas das vezes não falam, não se conversam, famílias que convivem sem conviver, porque não tem tempo de sentar e conversar, porque estão presas na televisão, no celular, no computador, na internet, seja lá como for. Trabalham demais, chegam cansadas e aí ninguém quer conversar. Mas quando tem a oportunidade de conversar, essas pessoas se reúnem para reclamar de suas vidas. Reclamar que o emprego não é bom, reclamar porque em casa tá tudo dando errado, reclamar. Isso quando não se juntam para reclamar da igreja. Porque você viu o pastor, você viu aquele pregador, você viu o ministério de louvor, você viu as meninas do ministério de dança, onde já se viu aquele teatro, que isso e aquilo, para reclamar uns dos outros. Nós precisamos de contadores de história, homens e mulheres que contem as proezas de Deus, que digam uns para os outros o que Deus está fazendo, não só o que Deus fez através da palavra, mas o que Deus está fazendo através de suas experiências pessoais. Nós precisamos, seja você um contador de história, seja você aquele que se senta à mesa com seus filhos, com sua esposa ou seu esposo, com seus amigos e contam o que Deus está fazendo. Olha, porque Deus abençoou. Olha, hoje meu dia tinha tudo para dar errado e Deus fez isso. Eu vi Deus fazendo aquilo. Eu vi Deus me liberando uma bênção aqui. Eu vi Deus me livrando de um problema ali. Contem o que Deus está fazendo. Amém? Terceiro, desenvolver a comunhão. Em Atos capítulo 2, versículo 42, fala um pouco sobre as bases da igreja primitiva, né? A igreja que nasceu ali com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam na comunhão. A comunhão é extremamente importante, sabe? Jesus ele saía com seus discípulos para dar descanso, tanto psicológico como emocional. A vida espiritual deve estar em primeiro plano, porque devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Porém, possuímos alma, temos sentimentos e uma vontade humana. Jesus, entendendo as nossas necessidades emocionais, convoca-nos para um momento de refrigério. Ou seja, é da vontade do Senhor que haja também um tempo de comunhão, descontração. É importante reunir as pessoas para conversar, para comer uma boa comida, para dar risada, sabe? Não pode ser só se reunir para orar e palavra, orar e palavra, orar e palavra. É ótimo, é maravilhoso, estou dizendo que é ruim. Mas é importante ter um tempo também de se reunir
para aproveitar um pouco, dar risada, conversar, ter comunhão. É extremamente importante. Devemos criar um momento de lazer, de comunhão, algo que seja social, para que o nosso povo tenha a alegria de estar com os discípulos e com a célula. Entendeu? Então é bacana você se reunir com os seus discípulos para ter esse tempo de comunhão. Se mantivermos esse comportamento, alcançaremos saúde total nas nossas células. Seremos referencial de crescimento ordenado e multiplicaremos de forma agradável e satisfatória debaixo de muito equilíbrio e êxito. Então, se nós colocarmos tudo isso em prática, nós teremos um crescimento ordenado, um crescimento que terá base para se manter. Por que muitas igrejas crescem e depois minguam? Porque não tem base, né? E se nós colocarmos em prática todos esses princípios, fizermos tudo direitinho, haverá um grande crescimento, mas um crescimento com base sólida, que vai manter todo esse crescimento em pé. Amém? Gostaria de orar por você, pelos seus discípulos, pela sua família. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer por esse conhecimento, por toda a direção que o teu Espírito Santo nos deu. Ó Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora a vida dos teus filhos. Eu apresento agora a vida de cada um dos líderes, dos discípulos, de cada pessoa, Senhor, que assistiu essa palavra, essa ministração, através da internet. Pai querido, visita os familiares aonde eles estiverem e que o Senhor faça uma transformação, não só no nosso pensar, mas na maneira como nós agimos, uma transformação na nossa postura, para que possamos viver realmente 100% daquilo que a Tua Palavra tem liberado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito Santo desde já pegue essa semente que foi lançada e comece a gerar frutos na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria também de orar pelas suas finanças. Nós sabemos que toda semente, quando ela é lançada, ela precisa passar pelo processo de morte, né? A semente, se ela cai na terra, a palavra do Senhor diz que se a semente cair na terra e não morrer, ela por si só não frutifica, mas ela precisa morrer, né? Que é o processo de germinação. E aí ela dá frutos a 30, 60 e 100 vezes mais. E queridos, toda semente ela precisa ter um nome. Toda semente ela precisa ter um nome, né? Toda semente que lançamos, ela tem um nome, ela tem um sonho, ela tem um objetivo. E não é diferente com a oferta. Quando o agricultor ele sai para semear, ele sai com um propósito, né? Ele sai com um objetivo, ele sai com um nome. Olha, essa semente que eu estou plantando é para que eu possa, na próxima colheita, comprar uma nova colheitadeira, né? Ou essa semente que eu estou plantando é para que eu consiga comprar um carro melhor para minha família. Então toda semente ela tem um propósito, ela tem um sonho, ela tem um nome. E eu gostaria de te convidar a semear nesse momento também e que você desse um nome para essa semente. E eu gostaria de sugerir algo para você, que você ofertasse hoje, e o nome dessa semente vai ser discípulos. Amém? E aí você pode dar um nome de alguém, né, que você está querendo ganhar para Jesus. Por exemplo, tem um amigo que eu quero ganhar para Jesus, um primo, um tio, meu pai, eu quero ganhar ele para Jesus. Então eu vou lançar uma semente e essa semente terá o nome de discípulo. Amém? Então eu gostaria que você pegasse a sua oferta e fizesse isso, né? Vai aparecer aí o número da conta da igreja. Você pode entrar no aplicativo do celular e fazer a sua oferta, né? Se você vai dizimar a mesma coisa, você consegue fazer através do aplicativo do celular. Se você puder, também pode ir no domingo, né, na igreja, no culto presencial e ofertar lá também, que vai ser uma bênção, tá bom? Então, feche os seus olhos, eu quero orar pelas suas finanças. Pai, em nome do Senhor Jesus,
nós oramos pelas finanças dos teus filhos, Senhor, aqueles que estão ofertando, aqueles que estão se programando para fazer essa oferta, que o Senhor abra os céus, que essa semente seja uma semente frutífera e que ela gere 30, 60, 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, aqueles que estarão dizimando, que o Senhor derrame sobre a vida deles a bênção que o Senhor especificou para aqueles que são fiéis nos dízimos, para aqueles que são fiéis ao teu princípio, Pai. Em nome de Jesus, que os céus se abram e as comportas do céu estejam abertas sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só
tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu, contemplado em ser com você. Ser com você, sou totalmente teu, fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Totalmente somos teus, fui contemplado em ser com você, ser com você, com você, ser 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 com você, com você.